assim, é, o que aconteceu antes do golpe, né? Pra gente se lembrar. Já já a gente vai entrar na onde a gente parou. A gente parou ali no governo do Castelo Branco e do Costa e Silva. A gente já viu esses dois presidentes. A nossa aula hoje começa na página 45, a partir da Constituição de 67, mas eu estou voltando um pouquinho só para vocês verem os antecedentes aí do golpe, tá? Então a gente está entendendo que o povo ele queria ter, vamos dizer assim, um pouco mais de liberdade, democracia dentro da política, né? E isso gerou muitos pensamentos, muitos questionamentos, muita revolta, né? Principalmente com o fim do governo de Getúlio Vargas, né? Vocês sabem que Getúlio Vargas teve um governo ditatorial bem assim forte, né? Foram os primeiros anos, né, do governo dele. Depois ele volta com uma roupa de populista, né? Onde ele está tentando ali trazer um equilíbrio entre todas as camadas sociais. Vocês viram que não funcionou, né? Então começa-se a pensar na construção da democracia, né? No que poderia ser dado à população, ampliar os poderes da população para organizar as eleições. Então aqui é um momento onde a gente vai ver muita greve dentro das indústrias, dentro da classe trabalhista, muitas organizações de partido, principalmente dos estudantes. É uma época em que os estudantes costumam muito ir para a rua para poder justificar a sua luta, as suas escolhas, as suas demandas, né? Aí a gente vai observar aqui que existiam, então, pessoas que faziam parte do Partido Conservador, né? Que queriam também ali impedir que o Brasil migrasse para o socialismo, né? Então os conservadores queriam que continuasse tudo como estava, mas também tinha um pessoal que queria ir para o socialismo, só para ver o que acontecia, né? Para ver se as mudanças eram favoráveis, e defendiam essas mudanças com unhas e dentes. Então a gente começa a ver aqui alguns grupos de pessoas se associando em partidos comunistas, né? E esses debates, eles começam a acontecer com o propósito de gerar conhecimento, gerar discussões e até mesmo algum tipo de toque, de conhecimento com os partidos esquerdistas, né? Lembrando que naquela época o partido que era considerado de esquerda era o Partido Comunista, era o partido que era contra a vida atual, né? O capitalismo atual e a questão do povo não ter a sua autonomia política. A gente lembra então de Jânio Quadros, né? Jânio ele é eleito como o presidente do Brasil por cerca de 8 meses, na tentativa dele ter ali, vamos dizer, um apoio mais massivo da população. Ele tenta aplicar um golpe, ele mesmo, né? Tenta aplicar um golpe nele mesmo, né? Como presidente nessa época. Meio que se fazendo de coitadinho, vamos colocar assim, né, para que o povo pudesse pegar ele no colo, tadinho do Jânio. Não, Jânio, vem aqui, não vai não, Jânio, vai dar tudo certo. Só que o Jânio enfiou os pés pelas mãos, não fez uma boa administração, criou leis totalmente irrelevantes, como vocês viram, né? A do tamanho dos biquínis das mulheres nas praias, dos desfiles de Miss Universo e tantas outras coisas. Ele acaba condecorando o Che Guevara, que é um esquerdista comunista em território brasileiro. Para que ele fez isso eu não sei, mas a cabeça dele foi essa. O povo já não estava mais favorável ao pensamento dele. O vice dele, que era o Jango, que é o João Goulart, tinha uma inclinação para o comunismo. Todo mundo sabia que ele tinha uma veia comunista muito forte. Então botaram o Jânio para fora, já que ele, né? Eu estou renunciando. Vá com Deus e leve as pulgas, meu filho, vá-se embora. E aí o Jango começa a assumir. O Jango estava em missão diplomática lá na China, país comunista, né? Quando ele sabe de uma situação dessa, ele deveria automaticamente assumir a presidência do Brasil. Não foi o que aconteceu. O Brasil se torna uma república parlamentarista, que é uma república onde tem um primeiro-ministro que vai tomar parte do poder que é conferido ao presidente. Não dura muito tempo, acontece aí um plebiscito,
os brasileiros foram às ruas e disseram não a essa questão do parlamentarismo, e aí a República voltou a ser presidencialista, como era antigamente, e o Jango assume com plenos poderes a presidência da República. Mas o João Goulart, né, ele começa a propor umas reformas de base, começa a propor algumas mudanças, e as principais que ele, né, propôs foram as mudanças na estrutura aí do regime agrário, a economia, instituições educacionais do país, e isso começa a mexer demais com a cabeça do brasileiro. São muitas mudanças. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, volta aqui, ó, lá na página 33, 32, 30, por ali você começa a ver essas mudanças aí nas reformas de base que o Jango está querendo propor. E são muitas mudanças, muito profundas, inclusive essas questões aí que ele coloca, a gente consegue perceber que foi uma situação bem difícil que foi colocada para ele, né? Principalmente porque o povo temia, né, essas mudanças tão severas que estavam acontecendo de uma hora para outra. Isso não funciona. E aí a gente tem aqui a divisão em dois partidos que a gente vai chamar de progressistas e conservadores, onde os progressistas queriam que essas reformas do Jango fossem colocadas em prática, mas os conservadores obviamente não queriam, e isso gera aí uma vamos dizer assim, uma guerrilha interna em vista do poder político. O Jango, ele vai acabar sofrendo aí esses vamos dizer assim, essas pressões, né, dos partidos de oposição. A gente vai ter aí a União Democrática Nacional, o Partido Social Democrático, que esses partidos aqui, eles vão trabalhar justamente para que o Jango seja deposto de uma certa maneira. Principalmente o PSD, porque acaba acusando o Jango de estar planejando aí um golpe de esquerda, porque viam ele como um esquerdista, como um simpatizante do comunismo. Então criaram uma fake news, né, vamos dizer assim. No nosso dia de hoje a gente estaria dizendo isso, como se ele estivesse assim sendo responsável, né, pelo atraso que o Brasil estava sofrendo. E essas reformas de base seriam simplesmente ali uma estrutura que o Jango estaria colocando para que o Brasil finalmente fosse um país socialista ou até comunista, como era que estava sendo dito na época. Então milhares de pessoas vão para as ruas, começam a fazer suas passeatas, seus protestos contra o Jango, contra aquilo que ele está falando, e aí os conservadores começam a criar manifestações, uma muito conhecida chamada como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que acaba reunindo milhares e milhares e milhares de pessoas pelas ruas aqui no centro de São Paulo, e depois essa manifestação começa a seguir de exemplo em vários outros ambientes do Brasil, em várias outras capitais brasileiras. E vocês podem ver aqui, ó, essas imagens que são verdadeiras em São Paulo, né? E aqui as pessoas estão indo para a rua para que o Jango entendesse que o que eles queriam era um governo mais natural, mais normal possível, né? Mais conservador possível, nada de mudanças, nada de reformas de base, nada de comunismo. E aí a gente consegue perceber que acontece aqui o fim do regime populista e começa o início então da ditadura, que duraria aqui cerca de 21 anos. Como que acontece isso? Luiz Carlos Guedes e Mourão Filho, eles, com o apoio do general Castelo Branco, começam a organizar uma espécie de uma rebelião, né, para tomar o poder. Então algumas pessoas acabam sendo mobilizadas para isso. Chega a ser declarado em rede nacional, pela Rádio Nacional, que o presidente Jango, ele tinha deixado a presidência da República. Na verdade, é porque o clima estava muito quente. Quando você vê Luiz Carlos Guedes e Mourão Filho, que são representantes da força militar, articulando situações para vir contra, ele foi se refugiar onde? Lá no Rio Grande do Sul, ali na região onde o seu cunhado, né, o Brizola, ficava. Ele foi ali, né, pedir um apoio. Nesse momento foi decretada a vaga à presidência da República, e isso foi um golpe que colocou Jango para se refugiar lá no Uruguai. Ele teve que fugir do Brasil, né, e ele acabou morrendo fora do Brasil, né. Tanto é que essa morte do Jango também é questionada. Eu fui me informar em vários outros lugares. É questionável a morte do Jango. Pode ter sido natural, como muitos livros, muitas pessoas asseguram, mas também pode ter sido um golpe
um pouco mais profundo, onde ele pode ter sido assassinado. Quem vai dizer isso? Apenas os documentos que a gente tem, que podem revelar, né, documentos esses que estão sob sigilo, ninguém pode ter acesso a esses documentos. Existem movimentos hoje no Brasil que pedem para que esses documentos sejam abertos, para que a população entenda o que realmente aconteceu naquela época. O fato é que sai agora de cena o Jango, né? E a gente começa a ver a força civil militar, né? Vamos dizer assim, o golpe militar, ele é uma espécie de usura do serviço militar contra os civis, né? Quem é o civil? O civil é a pessoa que pode ir e vir. O civil é a pessoa que pode falar, abordar assuntos, ter liberdade de expressão. Você e eu somos civis, mas os militares começam a bloquear, né, esse tipo de liberdade, e ele impõe, né, o serviço militar começa a impor regras de conduta, né, e de autoritarismo severos nas ruas, impedindo que as pessoas andem com toque de recolher, né? Ninguém mais poderia ir e vir naturalmente, ninguém mais poderia fazer suas declarações abertamente, inclusive muitos artistas são proibidos de falar aqui nessa época, de compor músicas, de fazer suas declamações, de fazer suas pinturas, porque se elas fossem reconhecidas com caráter de protesto, elas deveriam ser recolhidas, e muitos artistas foram torturados, alguns foram até exilados para não serem mortos, né, no país. Então, evitando aí uma guerra civil que estava, né, nas beiras disso acontecer, o Jango então ele vai se refugiar no Uruguai, e aí os militares tomam poder de fato. O primeiro presidente que a gente vê tomando aqui esse lugar é Humberto de Alencar Castelo Branco, que você vê aí na página 43 do seu livro, que em 1º de abril a gente vê que o golpe militar ele acontece no ano de 64, e aí começa um período bem doloroso da história do Brasil, dando espaço então para ali depois de 14 dias a posse de Humberto de Alencar Castelo Branco, ou então, se você quiser, né, simplesmente Castelo Branco, né, que foi ali o primeiro presidente aí da ditadura militar a tomar posse. E na página 43 do seu livro você vê ele aí, né, andando em frente aí a força civil, a força militar, perdão, né? Ele está marchando aí, né, em direção ao governo, né, para assumir ali o seu mandato. Ele acontece aí a partir da manhã de 1º de abril. Os brasileiros acordam já ouvindo exércitos nas ruas, começa a se ouvir que João Goulart não está mais em território brasileiro, né? E você começa a ver muitas, mas muitas teorias da conspiração dizendo que o João Goulart queria realmente transformar o Brasil num país socialista, e existem umas teorias tão bem criadas e tão bem elaboradas que as pessoas não duvidavam que o João Goulart estava querendo fazer isso, né? Então o João Goulart ele acaba saindo, né, do Brasil, vocês sabem, nós já contamos isso. Quem assume a presidência no lugar dele, né, pelo período, né, que a gente chama, né, de período interino, é Ranieri Mazzilli, que ele era o presidente da Câmara dos Deputados, e ele assume então provisoriamente a presidência. Muito provisoriamente, porque no dia 15 a gente vai ter um empossamento aí do Castelo Branco, né? Então, os golpistas, quem eram os abençoados dos golpistas, para não dizer outra coisa, né? O Castelo Branco, né, que era militar, o Ernesto Geisel, o Orlando Geisel, o Arthur da Costa e Silva, que a gente também vai falar dele daqui a pouquinho, o Olímpio Mourão Filho, o Golbery, eu não sei, acho que é Golbery, eu me lembro desse nome ser pronunciado assim. E a gente ainda tem ali o apoio de Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, que é aquele jornalista metido a besta, né? Carlos Lacerda é aquele jornalista que fica fazendo propaganda contrária ao governador, né? O presidente que estava no poder. Carlos Lacerda, ele até se candidatou, né, à presidência da República. Ele ficou sempre sendo motivador de conflitos e encrencas, né? Ele utilizava a habilidade que ele tinha ali, né, de propagar as notícias, né, pelo jornal que ele também administrava. Você está vendo aí na página 43 do seu livro Castelo Branco. A gente está vendo aqui a colocação dos atos institucionais, que você já vê na página 44. Nós já falamos sobre eles nas aulas passadas.
Esses atos institucionais, eles são espécies de leis, né? São leis que vão vigorar com um caráter imediato, né? Por isso que é chamado ato institucional, é colocado agora, é instituído agora para ser motivador de novas leis agora, né? Então a gente vê que no número 1, o ato 1, que foi colocado no dia 9 de abril, ele começou a demitir funcionários públicos, né? Começou a cassar mandatos de opositores ao governo, né? Por pelo menos 10 anos. Começaria a colocá-los em prisões, sem ter mandato, sem ter nenhum tipo de documento que permitisse isso. Simplesmente o ato institucional era suficiente para que isso acontecesse. A gente também consegue ver que no AI1, a gente coloca AI porque é a abreviação, tá bom? No AI1 a gente também começa a ver que os poderes do legislativo e do executivo, eles ficam diferenciados, né? O poder do legislativo começa a diminuir bastante, o executivo começa a ficar ampliado, a ponto da gente conseguir comparar isso aqui ao poder moderador da época de Dom Pedro, né? Que era um poder que, infelizmente, se você tivesse o legislativo, o executivo, o judiciário, não prestava para nada. Tendo o ato institucional, o que vale é isso daqui. Então, tinha muitas limitações aí da sociedade em relação à vida pública no país. Já era, né, bem limitada, agora ficou bem mais. E aí a gente começa a perceber que essas ações militares começam a trazer uma perseguição para os políticos. Caçaram os mandatos de quem? De Luiz Carlos Prestes, que foi inclusive um político que nós já ouvimos falar, né, nas aulas do bimestre passado. Cassou o mandato de João Goulart, que estava exilado no Uruguai. Cassou o mandato de Juscelino Kubitschek, né, que foi um antigo presidente, né, do Brasil, de Miguel Arraes, de Jânio Quadros, de Leonel Brizola, que era o cunhado do Jango, Darcy Ribeiro e outros tantos que são tão relevantes na história do Brasil. Alguns artistas foram acusados de serem comunistas, né, perderam os empregos, foram exilados, como, por exemplo, a Erivelto Martins, Mário Lago, Dias Gomes, Paulo Gracindo. Nem sabia que Paulo Gracindo tinha perdido seu emprego. Paulo Gracindo foi um ator assim, bem ilustre na nação, não sei se vocês chegaram a ver ele. Ele fez uma novela muito conhecida na Rede Globo chamada O Bem Amado, né? E eu assisti essa novela, agora você já sabe que eu sou bem velha, né? Agora você sabe a minha idade, mais ou menos. Mas continuando, um líder comunista chamado Gregório Bezerra foi preso e espancado nas ruas do Recife. Carlos Lacerda, ele recebeu um apoio muito grande da população e ele era governador da Guanabara, né, uma cidade ali do Rio de Janeiro, e ele teve também ali essa perseguição em relação ao seu mandato, mas no dia 15, Castelo Branco assume a presidência. Aqui vocês vão ver os presidentes militares, tá? A gente está vendo aqui o Ernesto Geisel, né, aqui em cima. A gente está vendo o Emílio Médici, né, que a minha avó chamava ele de Garrafa Azul, né, Garrafa Azul. A gente está vendo o Castelo Branco. Estamos vendo ali o Figueiredo e o Costa e Silva. Essa charge aqui é cruel, né? Parece que o Castelo Branco ele é, sei lá, um ETzinho de outro planeta. Bom, vamos falar agora do Castelo Branco, só revisando, que a gente já viu nas aulas passadas. O cara fica no poder aí de 64 até 67, né? Foi eleito, então, de maneira indireta, ou seja, o povo não o elegeu, tá? Foi a Câmara dos Deputados que botou ele lá no poder. Ele institui aí, então, o PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo, começa a fazer várias mudanças na parte econômica, corte de gastos, aumento de impostos, coloca o fim na Lei da Estabilidade, cria o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nós já falamos disso aqui, né, nas aulas passadas. Ele estabelece aí o aumento salarial uma vez ao ano, que é a mesma coisa que acontece conosco hoje em dia, né? Ele faz a aplicação da restrição de crédito, do arrojo salarial, o fim da lei de remessa de lucros, desvalorização monetária, compra de empresas nacionais por estrangeiras e outras coisitas mais, né?
para a gente poder entender melhor isso, você pode ir na página 45, a gente começa a perceber, né, que todas as organizações que o Castelo Branco começa a trazer, né, aqui, que ele começa a promulgar através dessa elaboração aí do Congresso Nacional, a gente começa a ver que de tudo isso que ele está fazendo, ninguém poderia falar coisa alguma. Aqui existe uma diminuição gradativa não, brusca, né, abrupta, uma diminuição abrupta aí da liberdade de expressão, não existe mais o voto de escolha por parte do povo, então a repressão contra os cidadãos brasileiros começa aqui, nesse momento. Aqui existe então a prorrogação do mandato do presidente até março de 67. A gente começa a ver então a instituição do ato institucional número 2. O número 2, um dos mais importantes que eu falei para vocês, é aquele que bloqueia, acaba, destrói, extingue todos os partidos políticos, ficando apenas 2. Fica o Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que é o partido do governo, e o MDB, que hoje é o PMDB, é o Movimento Democrático Brasileiro, para dar uma falsa sensação de que o Arena, né, o partido, o governo, né, do Costa e Silva, do Castelo Branco, ele é um governo, vamos dizer assim, democrático. Essa que é a palavra, né? Por que eles colocam 2 partidos, um para ser contra o outro? O Arena é o partido do governo, o MDB é o partido da oposição. Por que eles colocaram isso? Só para que o povo tivesse a falsa sensação de que, nós somos democratas, né? Nós temos aqui o entendimento de que a democracia tem que prevalecer sempre. Mas isso não estava acontecendo. MDB nada mais era do que um partido de fantoche, de fachada, né? Assim, mas basicamente quem comandava tudo era o Arena. Aí nós vemos a instituição do AI3, que a gente também já viu. O AI3, ele tornou as eleições para governador indiretas e depois também tornou as eleições para prefeito também indiretas. Eleições indiretas são eleições onde o povo não pode decidir, eleições indiretas, o povo não decide. O AI4 estabeleceu aí que seria elaborada uma nova Constituição. Então a gente tem uma Constituição que foi elaborada em 46, né? Constituição é o conjunto de leis, a Carta Magna que rege o país. Foram colocadas novas regras, né? Umas mais duras para poder controlar também, principalmente a população, né? E aí a gente vai ver a entrada aí do Costa e Silva, né? Que a gente chegou a ver na aula passada também a entradinha dele, mas vamos dar uma olhadinha melhor aqui hoje, tá? Onde é que o Costa e Silva ele entra? Deixa eu ver aqui. Costa e Silva está aí na sua página 43, um pouquinho abaixo do Castelo Branco, tá? Eita, Costa e Silva doido, viu? O que aconteceu aqui? No período do Costa e Silva, durou de 67 até 69, o governo foi marcado aí pelos protestos e pelos movimentos sociais que eram contrários à ditadura. Então, os estudantes saíam para as ruas, pintavam os rostos, levantavam cartazes, bandeiras, faixas, e começavam a protestar contra o governo que estava em vigor. Alguns operários, né, que é a parte aí do proletariado, saía também às ruas para protestar em greves, né, contra aí o arroxo salarial, que nessa época, gente, era muito complicada essa época aqui, essa questão do arroxo salarial. Por quê? Porque quando a gente pensa em mexer no bolso do brasileiro, né, quando o povo pensa em mexer no bolso, aí você vai ver o brasileiro chorando, né? Então, aconteciam muitos reajustes, né? Por causa também da questão aí da inflação. A inflação é quando a moeda brasileira começa a perder o valor e existe um aumento muito grande de taxas, serviços, impostos, tributos, e a inflação, ela cresce tanto que é preciso fazer reajustes periódicos. E esses reajustes eram feitos assim mensalmente, depois quinzenalmente, depois semanalmente, e isso não dava, o povo não acompanhava essas mudanças, o salário mínimo não acompanhava essas mudanças, né? Então o país precisava ter essa, vamos dizer assim, essa prática do arroxo salarial para poder atrair empresas para virem para cá, para o Brasil,
para cederem mão de obra, né? Para, assim, espaço para o brasileiro poder trabalhar, né? E assim a economia do Brasil poder andar um pouco mais folgada. Então, para você atrair pessoas de outros países multinacionais, né, para poder trabalhar aqui, instituir as suas empresas aqui no Brasil, você precisa ter um incentivo muito grande. O que é incentivo? É uma maneira de você convidar essas empresas, uma maneira de você tornar favorável o acesso delas ao país. O governo pode liberar terrenos gratuitos para que essas empresas possam construir, né, as suas sedes aqui. Ele pode diminuir o custo de taxas, de impostos também e outras coisas mais, para favorecer a chegada dessas empresas, para gerar mais renda e mais lucro pela contratação dos brasileiros que estavam aqui. Mas não dava muito certo porque a inflação crescia tanto que não tinha condição, né? E quanto mais mais mudanças, né? Mais, vamos dizer assim, negociações, mais mudanças aconteciam na área econômica, mais o salário era arrochado. Por isso que a gente chama arrochado, fica apertado. Né? Arrochar não é apertar, né? Que principalmente aqui no Ceará você compreende isso, né? Arrochar é apertar. Então ficava apertado as coisas para o brasileiro. Então o salário era muito apertado, né? Então sempre era organizada a greve e as greves eram permitidas, né? Então os políticos eles faziam o quê? Eles faziam pronunciamentos de oposição, né? Os políticos de oposição, tá? Eles faziam pronunciamentos contra a ditadura, né? Então tinha várias pessoas aí do lado religioso, como padres, por exemplo, que iam à frente discursar para o povo, né? A respeito das torturas praticadas pelos órgãos de segurança, sobre a fome e a miséria, que nessa época aqui, essa época aqui o país era miserável, essa época aqui era triste, né? E aí todos esses eventos de protesto gerou a criação do AI-5, que foi o pior de todos, porque o AI-5 ele fez o quê? Ele quebrou, ele acabou com os direitos civis do povo, né? Então, o brasileiro não tinha mais direito a nada, certo? O brasileiro não tinha mais direito a nada, não tinha mais direito a eleger, não tinha mais direito de se manifestar. E com a imposição aqui do AI-5, toda a população brasileira agora poderia ser presa, torturada, sem nenhuma liminar, sem nenhuma lei, sem nenhuma justificativa trazida por nenhum tipo de órgão público. Então, a partir daqui, vocês começam a perceber que o Brasil começa a ficar um território perigoso, né? Então, a gente está vendo aí na página 46 algumas manifestações que aconteceram aqui no ano de 1968, tá? Aí na sua página 46 tem uma imagem de pessoas que estão fazendo aí movimentos de contestação aqui no Brasil, e a gente está vendo que essa sexta-feira aqui, essa passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, foi conhecida aí como uma sexta-feira sangrenta, porque 28 estudantes foram mortos num conflito, contra a polícia militar, né? Então, aumentou demais a repressão do governo, porque queria calar a voz da população, tá? Então, com o AI-5, esse ato institucional aqui, ele autorizava o presidente da República, né, a decretar o recesso do Congresso, ou seja, ele conseguia exterminar as ações do Congresso Nacional, ele conseguia intervir em todos os estados e todos os municípios, né? Além dos governadores e dos prefeitos, ele poderia manifestar-se ali, ele poderia dizer o que ele quisesse, ele poderia cassar os mandatos de centenas de parlamentares sem ter nenhuma justificativa para isso. Ele podia suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, fazer essa pessoa ficar sem direito de manifestar-se politicamente, e podia também suspender a garantia do habeas corpus. Habeas corpus é um documento expedido que garante aí a pessoa que está sendo acusada de algum crime a responder em liberdade até que se comprove que ela é culpada, tá? Então, quando se retirou o habeas corpus, qualquer pessoa que fosse acusada de qualquer crime, ela poderia ser presa imediatamente, sem precisar cumprir tempo de liberdade até que fosse concretizada ali todas as ações. Então, em 69,
o governo teve o afastamento, né, aí do presidente da República, nesse ponto aqui o Costa e Silva, porque ele alegava problemas de saúde, né, e aí uma junta militar, né, que fazia parte do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, começou a comandar o país durante 2 meses, que foi o período de afastamento, né, do presidente enquanto ele estava se tratando aí da saúde. Quando Costa e Silva foi reconhecido como impossibilitado de continuar atuando como presidente, a Arena, né, que é o partido do governo, ele votou aí um referendo e colocou como sucessor, ou seja, o próximo na linha de sucessão aí do governo do Brasil, o general Emílio Garrastazu Médici, que a gente já está vendo aí na página 47 do seu livro, tá? Aqui a gente está vendo algumas manifestações estudantis, algumas passeatas, né? Esse estudante que vocês estão vendo na parte superior esquerda, o estudante Edson Luiz, ele foi morto com um tiro a queima-roupa no peito por uma das manifestações. Isso gerou uma comoção muito grande no Brasil inteiro. A foto seguinte, subsequente, a missa do 7º dia de Edson Luiz, gerou um clima de revolta muito intenso. E a partir daí vocês veem as manifestações. A passeata dos 100 mil, que está aí no seu livro, na página 46, logo abaixo ao centro. E as manifestações estudantis e a greve no estado de Minas Gerais. Gente, o Brasil, ele estava quente, perigoso, tenso. A situação estava complicada aqui nessa época, como vocês podem ver. Imagina vocês, estudantes, né, indo para as ruas para poder justificar, né, o seu direito de eleição, e você vai encontrar o que aqui? Ó? Você vai encontrar esse cenário, ó, a resistência armada. Inclusive tem um texto na sua página 48 que tem justamente esse título, Resistência Armada. Essa resistência armada, ela aconteceu em vários países da América Latina, mas como a gente está focando aqui no Brasil principalmente, a gente vai mostrar para vocês de uma maneira bem notória o que aconteceu aqui. Essa resistência armada, ela veio justamente para compor esse cenário de guerrilhas urbanas que está acontecendo aqui. Mas não acontecia só na parte urbana das cidades, não. Nas periferias, né, que era as regiões rurais, também acontecia. A gente conseguia perceber que a sociedade estava sendo mobilizada aí. Várias organizações esquerdistas começaram a se multiplicar, aderindo cada vez mais pessoas a elas, nesse ano de 64. O PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, né, estava sendo aí também acusado de passividade, né, no golpe, ou seja, permissão, né? Então a gente consegue perceber que esses confrontos não eram simplesmente contra os militares, mas eram também contra a falta de atitude de alguns partidos que em determinado momento eram vistos como representativos do povo. Mas todos os partidos tinham sido cassados, né? Tinham sido proibidos de exercer suas funções de eleição, de voto, né? Escolha de democracia, então não tinha muito que eles pudessem fazer. Aqui, na parte do Médici, que a gente já está aqui na página 49, o Médici, ele começa então a vigorar de uma maneira bem mais pesada esses anos que a gente chama de anos de chumbo. Tá? Na página 49 do seu livro, você consegue ver isso daí bem direitinho. Tá? Os anos de chumbo. Se você quiser escrever na página 49 anos de chumbo, é bom para você lembrar que foi o governo do Médici. Tá? Aqui é o início do governo do Médici. Tá bom? Então, devido ao grande poder ditatorial e à violência que eram expressados nesse governo, é que tem esse nome. É anos de chumbo, porque realmente descia chumbo grosso mesmo nas pessoas. Então, os direitos dos cidadãos foram suspensos totalmente. Qualquer um que fosse opositor do governo poderia ser preso, não teria direito a habeas corpus, não teria direito a advogado de defesa, não teria direito a nada. E o governo começa a utilizar a TV para divulgar os seus projetos no país. Então aqui você começa a ver uma utilização em massa dos recursos de telecomunicações no país, dando então aí uma maior projeção para aquilo que o governo estava fazendo. E lógico,
a televisão ela vai estar projetando aquilo que o governo está querendo. Então, a gente começa a ver o início da ação armada contra o governo. Pessoas civis, né, começam a organizar guerrilhas urbanas. É isso mesmo que você está ouvindo. Pessoas normais, civis normais, começam a arquitetar sequestros de pessoas importantes para o governo. Embaixadores, diplomatas, alguns bancos acabam sendo assaltados. Se você já assistiu, se não, recomendo que assista, dê uma olhadinha em alguns documentários que a gente tem, alguns filmes que a gente tem no Netflix. Um deles é o Assalto ao Banco Central, é muito interessante. Você pode ver como é que era o clima nessa época aqui, né? E a partir daqui, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver uma nutrição, né, dos pensamentos do Médici, né, do Emílio Médici, para uma construção do Brasil que ele chamava de milagre econômico. É colocado, né, instituído Delfim Neto como ministro da Economia. Ele propõe um crescimento econômico de cerca de 10% ao ano, com facilidades de crédito, fabricação de bens de consumo duráveis. Bens de consumo duráveis são, por exemplo, automóveis, né, eletroeletrônicos. Isso faria com que o país pudesse realmente desenvolver uma economia mais forte, mais durável, porque iria requerer uma tecnologia melhor, né? A gente percebe que o arroxo salarial ele ainda permanece, os trabalhadores e os sindicatos não tinham como reagir a essa repressão, então o salário ficava cada vez mais apertado, porque a inflação continuava crescendo. A inflação ela vai ser determinada pelo aumento muito assim sobrecarregado, né, dos preços de produtos e serviços, né? Quando eu falo produtos, todo tipo de produto que você compra, serviços, pode ser abastecimento de energia elétrica, abastecimento de água, né? Enfim, gasolina, isso também. A gente começa a perceber aqui os investimentos externos, né? Com grandes empréstimos, né, realizados aí, o que gerou uma dívida externa muito grande para o Brasil. Dívida externa é o nome que a gente dá para o dinheiro que a gente vai pegar emprestado com outros países. Se você pega emprestado, você tem que pagar. Se você pega emprestado, você não tem esse dinheiro para devolver. Então o Brasil fica com uma dívida externa incrível nessa época. Passamos pela crise do petróleo, né, que aqui, nesse momento aqui, era a base econômica do Brasil, mas a gente acaba tendo um problema sério aqui. O governo começa a perder os seus argumentos em relação à prosperidade que tinha mostrado com as propagandas na televisão, né, mostrando que a ditadura não tinha nenhuma garantia para o desenvolvimento do país. E aí a gente começa a ver que as oposições das pessoas vão se reorganizando, né, para que a democracia volte. Então, pequenos partidos começam a ressuscitar aqui nesse período, né, trazendo um novo ideal de vida para as pessoas, mandando elas arregaçarem as mangas e irem para a luta. E aí, o que a gente chamaria de milagre econômico foi um belo de um desastre econômico, porque a dívida externa aumentou demais, o salário diminuía, é o arroxo salarial, a dívida externa crescendo, automaticamente a gente percebe que a inflação dentro do país cresce também. Então não houve nenhum milagre econômico no período aqui de Emílio Médici, houve o desastre econômico, né? Então esse momento aqui, onde foi declarado, vamos trabalhar para que o milagre econômico seja a solução da nação. O que acontece aqui? Um momento de euforia, o Brasil começa, né, a ficar mais perto dele de alguma maneira. O que o Emílio Médici ele faz para dar uma maquiada para que a população ficasse favorável a ele em relação ao milagre econômico? O Brasil, ele conquista, entre aspas, eu vou dizer entre aspas, o Brasil conquista, entre aspas, o tricampeonato mundial de futebol. Você sabe que brasileiro é doido por futebol, né?
é a paixão nacional, como o povo diz. Então, na época de Emílio Médici, o Brasil, entre aspas, ganha o tricampeonato. Por que eu digo entre aspas? Porque era muito, assim, como eu posso dizer, é muito natural, era muito sugestionável que o Brasil ganhasse a Copa naquele ano, ou na Copa de 70, né? Era muito sugestionável. Então isso pode ter sido, como alguns historiadores mesmos dizem, pode ter sido arranjado, se é que você me entende. Pode ter sido arranjado, pode ter sido fake news isso aí. Pode ter sido um eu sei que eu posso dizer essa palavra, não consigo dizer. Pode ter sido assim uma obrigação do sistema militar nesse momento aqui de obrigar, né, aos times, né, dos outros países a permitirem que o Brasil ganhasse. Porque você sabe que o brasileiro, quando ele tá com a barriga cheia de futebol, ele não lembra se tem comida dentro da despensa. O brasileiro é doido desse jeito, né? Então, aqui no Brasil, essa conquista do futebol teve um significado tão grande e o governo começava a deixar claro que, olha, tá vendo? Nada vai segurar o Brasil, tá vendo? Começa aqui hoje o milagre econômico. O que tem a ver o futebol com a economia do Brasil, cara? Né? Então, esse fato do Brasil ter sido campeão em 1970 foi usado como propaganda de sucesso militar para que o milagre econômico fosse aceito pela população brasileira. E aí você vê foto do Médici levantando aí a taça do Brasil, você tá vendo aí? Na página 49? Você vê ele levantando, né, a taça. Olha, nós somos ganhadores, nós vamos vencer. E não funcionou. Como você pode ver aí, não funcionou. Olha a propaganda que era colocada aqui nessa época, né? Tem aí no seu livro, na página 49, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, não é? Ó, aqui tem algumas imagens que eu separei para vocês verem também, ó. O milagre econômico brasileiro. Aqui é Delfim Neto, né? Esse cara aqui é o Delfim Neto. O milagre que não era santo, né? Pontos principais do milagre econômico. Grande crescimento da economia, o que eles diziam que ia acontecer, tá? Grande crescimento da economia, a inflação vai ser moderada aos padrões brasileiros, a modernização da indústria de base com bens de consumos duráveis, telecomunicações, produção de energia. Vamos ampliar a criação de empresas de mineração, de petróleo, de aço. Vamos investir nas multinacionais. Enfim, muita coisa aqui que era para ser bom, não foi, né? Como vocês podem ver, a repressão militar aumentava demais. Ah, aqui o pau de arara que eu falei para vocês estão vendo aqui como é que era o pau de arara? Falei para vocês na aula passada. Tá aqui, ó, na base inferior esquerda, o pau de arara. Era um pau que ele era colocado aqui no meio dos joelhos, tá vendo? E as mãos da pessoa eram amarradas na frente dos joelhos para que ela não caísse. E ela ficava assim, ó, desse jeitinho que vocês estão vendo aí. Lembra que eu falei do negocinho da chaleirinha e do ratinho? Na aula passada? Quem lembra da chaleirinha e do ratinho? Lembra que eu contei a historinha? Lembro. Lembrei, eu falei até do André, né? Falei até do André, que era o André. Imagina o André nessa posição aí, ó. Nuca, mão no bolso, né? Como diz o outro, né? No pau de arara. E aí você imagina a história do ratinho da chaleirinha que eu contei, né? Quem não estava na aula passada vai ficar aí com vontade de saber qual que é o ratinho da chaleirinha, né? E aí eles começavam a colocar esses cartazes, ó, de procurados, né? Terroristas e tal. Você sabia que a Dilma foi considerada terrorista no Brasil? E ela foi presa e torturada no período da ditadura do Brasil? Você sabia disso? A Dilma... Sabia que ela tinha sido torturada agora, dita como terrorista. a Dilma foi a Dilma presidente do Brasil. Ela foi acusada de terrorismo e aí ela foi presa e torturada no período da ditadura. Ela foi, tipo, só acusada ou ela foi acusada e comprovaram? Não, não tinha nem como você comprovar nada nessa época, né? Como era o AI-5, não precisava comprovar nada, né? Ia lá, pegava a pessoa, prendia, dane-se, cala a boca, fica quieta aí, quem manda aqui sou eu. Era assim, não precisava comprovar nada para ser considerado terrorista, né? E aí você tá vendo aí, ó, Brasil, ame ou deixo. Olha a propaganda que era colocada no Brasil, né? Era como se estivesse falando assim para você assim, ó, Brasil, é assim, você quer, não quer, sai fora, ninguém tá chamando você aqui, certo? Você quer, essa charge que tá aqui do lado, ó,
do Brasil ou meu deixo era desse jeito. Se quiser, é assim, rastejando nos meus pés. Se não quiser, sai fora daqui. Que era a questão do exilamento, né? As pessoas eram exiladas. Aqui a gente tem a capa de dois importantes veículos de comunicação naquela época, que é a revista Veja e a Folha da Tarde, né? Como vocês podem ver aí, ó, na capa da revista, na capa dos jornais, o sensacionalismo, né? Falando a respeito do terrorismo, as pessoas que estavam indo para as ruas lutar pelo direito civil, que era parte da vida delas, eram considerados terroristas. Se você vivesse naquela época e você fosse para as ruas protestar sobre alguma coisa, você era considerado um terrorista, caçado, procurado como um terrorista. Triste assim. Olha aqui, ó. Olha, o caneco é nosso. Olha aí a página, a capa da revista O Cruzeiro, né? E o presidente Médici ali comemorando, olha, né? Maquiando, né? A popularidade do seu governo através de uma Copa que a gente nem tem certeza se realmente ela foi legítima, né? Não sei se você está reconhecendo aí o Zagallo, né? O Zagallo como técnico do Brasil. Zagallo passou cada uma nessa terra. Meu Deus do céu. Mas tá aí, ó. O time de 70, eu não sei nem quem é que tá aqui, não conheço nenhum desses jogadores, eu não nasci nessa época, né? Mas tá aí, o Médici fazendo assim uma autopromoção do seu governo a partir de uma vitória que pode ter sido arranjada, né? Aí a gente começa a ver quem é o próximo, né? O Geisel. E a gente está no quarto presidente, aí na página 50, esse aqui é o Ernesto Geisel. O Geisel, ele iniciou então a abertura do processo político. Como é que foi isso? Quando acabou o governo do Médici, em 74, o Geisel ele assume aí o poder e ele deu início aí a um processo bem lento de abertura do regime político, né? É lenta, é gradual e é segura. Isso que ele dizia, né? Lenta, gradual e segura. Foi marcada aí por vários avanços e vários retrocessos, como a gente mesmo pode ver. E a gente pode observar também que o fim da ditadura não era uma espécie de consenso. As pessoas não estavam ainda, no caso dos oficiais militares, né, eles não estavam corretos, certos de que isso era o certo a se fazer. Eles não tinham certeza de que finalizar a ditadura era bom. Mas o Geisel, ele já começa a dar uma aliviada, certo? O Geisel começa a diminuir um pouco a barra aqui, não tanto, né, como você mesmo está vendo aqui, né, um processo lento, gradual e seguro. Mas ele começa a dar os passos em direção a uma leveza no processo ditatorial que está acontecendo nesse período aqui, tá? Então os militares estavam discordando, né, das propostas que o Geisel estava colocando. Que o Geisel, ele estava querendo afrouxar um pouco a ditadura, né? E em outubro de 75 aconteceu aí o assassinato de um jornalista chamado Vladimir Herzog na cela de um órgão ali do 2º Exército em São Paulo, né? Disseram que ele se suicidou. Disseram que foi suicídio, né? Inclusive tem uma imagem muito forte no seu livro. Nunca imaginei que eles fossem colocar uma fotografia como essa na página do seu livro, na página 51. Mas disseram que ele se suicidou. Mas há documentos que comprovam que pode não ter sido isso. Esses documentos são completamente restritos, ninguém tem acesso, né? Mas foi a fotografia que foi divulgada aí pelas autoridades, né? Bom, por que a morte desse cara é importante, né? Pra gente observar aqui no livro. É o seguinte, se a gente ainda está percebendo tortura e assassinato dentro de um governo, ele ainda é autoritário, ele ainda é ditador. Então aqui, o Geisel queria acabar com isso, ele não queria que continuasse esse ritmo. Então aqui, né, na política, a gente começa a ver que o MDB começa a crescer, ele começa a ampliar suas ações em relação à arbitrariedade contra o Arena, e esse movimento que foi promovido aí dentro desse contexto aí do governo Geisel, de 74 até 79, a gente começa a ver
que algumas situações começam a ser questionadas quando o MDB começa a crescer novamente como partido. Então, primeiro de tudo, o Geisel institui um programa chamado Proálcool, né, que seria uma maneira de você poder utilizar recursos naturais brasileiros em prol da economia do Brasil, certo? Então, o Proálcool na verdade, nada mais é do que você utilizar a biodiversidade brasileira para fazer um combustível que era derivado aí, né, da cana-de-açúcar, né, que o Brasil ele tinha em abundância, porque a gente tem um território que é propício para esse tipo de cultivo. Então, o programa Proálcool seria uma maneira, né, de fazer com que o crescimento da economia do Brasil pudesse ser finalmente atingida. Mas, né, nem tudo são flores, né? Então aqui começa a história da produção do etanol brasileiro, né? Ele queria focar mais nisso, ele queria focar mais no crescimento da economia brasileira. E aí a diminuição da tortura, a diminuição da censura, né, pelos meios de comunicação também foi gradual, foi diminuindo. E quando o partido do MDB, que é o partido de oposição, começou a perceber que a censura foi diminuindo, eles começaram a crescer, né, de novo, como um partido de oposição. Então, em 74, houve eleições livres para senadores, coisa que já não acontecia há muito tempo. Começaram a acontecer as eleições livres para senadores, para deputados, para vereadores, né? E aí a gente começa a perceber que os aparelhos que acabavam sendo utilizados para repressão, para violência, né, a perseguição de jornalistas, de líderes sindicais, de militantes, estudantes, né, que muitas vezes eram considerados até mesmo anticomunistas, até os comunistas também, né, estava uma situação tão difícil que todos estavam sendo perseguidos. A gente começa a perceber que começa a ter uma diminuição. Quando o Vladimir Herzog ele é morto, né, ali dentro das dependências do DOI-CODE, né, que o DOI-CODE ele é um órgão representativo do governo para fazer, né, o cumprimento dessas torturas, certo? Então o DOI-CODE e tinha o DOPS também, tinham dois, tinha o DOI-CODE e tinha o DOPS. O DOI-CODE ele é chamado de Destacamento de Operações de Informação, por isso que é DOI, né? E CODE é Centro de Operações da Defesa Interna. Então, era um órgão que ele ficava subordinado ao Exército, né? E ele era destinado a combater os inimigos internos que eram considerados agressivos ao governo atual. Quando Vladimir Herzog ele é morto, infelizmente, né? Eu estou assustada com essa imagem no livro, isso não deveria estar aqui, né? Mas tudo bem. Isso aconteceu para trazer uma espécie de medo para os, vamos dizer assim, militantes. Você sabe que na época em que aconteceram as revoltas no Brasil, as primeiras revoltas contra a metrópole portuguesa, né? Aconteceram várias revoltas aqui na época, né? do primeiro reinado, né? Sempre quando aquela manifestação ela era para ser dominada, o que eles faziam? Eles assassinavam os líderes dos movimentos em praça pública, né? Muitas vezes cortando suas cabeças e fincando em estacas e deixando ali para todo mundo passar e ver. É uma situação triste. Aqui acontece a mesma coisa. O que você vê é uma situação que mostra um domínio, né, de uma tortura que é vinculada nessa época no Brasil e está dizendo assim, você fica quietinho na sua aí, senão vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com esse cara aqui, né? Então, nessa época, o que a gente percebe é que ainda existia muita gente tentando conter, né, a palavra, a voz. Por que eu digo isso? Porque o Vladimir Herzog ele era um jornalista, certo? Ele era um jornalista e ele não era brasileiro, né? Você pode ver o nome dele, né? Bem estranho. Ele era naturalizado brasileiro e ele gostava muito de fotografar
Ele tinha uma paixão por fotografar. Dizem alguns historiadores que esse cara aqui, ele sabia demais, ele tinha, como ele tinha esse hobby, né, de fotografar, ele deveria ter vários registros, né? Dizem que ele tinha vários registros a respeito aí de torturas, a respeito aí de contextos dentro do governo Geisel. E o que aconteceu é que ele poderia denunciar essas torturas e ele tinha material que comprovasse isso. Por isso que ele foi aí silenciado. Algumas pessoas dizem que ele foi silenciado. Outras dizem que simplesmente ele se suicidou porque ele não aguentou os processos de tortura. Enfim. Indo mais adiante, você agora entende por que a gente chama esse período de anos de chumbo e por que a gente também chama o exército de linha dura, né? A gente vai ter aqui alguns representantes militares conhecidos como linha dura. Quem são os linha dura? Os linha dura são justamente esses que vão basicamente cumprir as regras, né? Cumprir as leis de uma maneira bem agressiva, bem utilizando bem a questão aí da tortura mesmo, né? Então a gente percebe que dentro desses padrões que a gente está vendo aqui, a partir da morte do jornalista Vladimir Herzog, a gente vê que várias situações começam a acontecer no Brasil. Uma coisa bem instigante que a gente precisa observar aqui foram atentados terroristas que aconteceram em bancas de revistas contra a OAB. A OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. São colocadas aqui em algumas bancas de revista algumas bombas para serem detonadas à distância. Muitas pessoas morreram aqui, né? Tem um atentado aí também do Rio Centro, que vale a pena a gente divulgar aqui, né? Que aconteceu em 81. Para vocês terem noção, já é perto da época que eu nasci. Isso aqui eu já... Quando eu nasci, né? Porque a ditadura terminou só em 85, eu sou dessa época, eu já comecei a ter um pouco de noção das coisas que a gente ouvia na televisão. Porque a televisão, ela marcava muito. Naquela época não tinha muita censura, assim, de... O que vai pro ar, entendeu? Então eu vi muita coisa quando eu era criança, né? Então esse atentado que aconteceu aqui no Rio Centro foi um ataque de bomba colocado ali no Centro de Convenções do Rio Centro, né? Em 30 de abril de 81. Estava acontecendo ali um espetáculo, né? Que era em comemoração ao Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho seria, né? No dia seguinte, que seria dia 1º de maio, né? E aí estava tendo tipo uma comemoração, alguns shows, né? E aí essas bombas deveriam ser detonadas dentro da casa de shows. Só que os 2 militares que estavam com elas, de alguma forma, não se sabe o que foi que aconteceu, eles detonaram essa bomba dentro do carro ainda, né? E aí ficou-se sem saber se realmente foi um ataque, quer dizer, ficou sem saber não, a gente sabe o que aconteceu. Foi um atentado mesmo, que era para ter sido colocado lá dentro desse show, né, desse centro de exposições aí. Mas ficou maquiado, né? Passou-se uma maquiagem, né? Para as telecomunicações divulgar que esse daí foi um atentado causado por militantes contra militares, porque esses 2 militares aqui faleceram, né? Então eles quiseram dizer assim, olha, foi aí os manifestantes que, né, quiseram fazer algo contra a ação militar, né? Estão atacando, então aqui você vê um processo complicado. Eles decretam basicamente aí uma guerra mesmo contra os militantes, né? Bom, a gente não vai entrar hoje no João Batista Figueiredo, a gente vai deixar para a próxima aula. A gente ainda tem aqui 10 minutinhos, eu queria fazer algumas atividades com vocês, certo? A gente vai fazer a página 47 e a página 50, tá bom? Lá na página 47, no livro de vocês, eu queria marcar verdadeiro ou falso, né? Nas afirmativas após a leitura do texto que a gente vai fazer agora. Ali na página 46 diz assim: em São Paulo deu-se a evidência de que a bandeira da legalidade havia mudado de mãos. No dia 19 de março, uma multidão saiu da Praça da República e marchou compacta até a Praça da Sé, carregando faixas, bandeiras e uma profusão de rosários. Para salvar o Brasil de Jango, de Brizola, do comunismo, gritavam o coro.
Aqui a gente revivendo ainda os momentos de Jango sendo deposto, né? Já falou? Poderia repetir, porque eu saio do meio sem querer fechar a aba. Pronto, a gente está na página 46, lendo aqui aquele textinho, né? Que tem ali na página 46, para a gente poder fazer as questões da página 47, tá bom? Beleza. A gente está aqui. Verdadeiro ou falso? O evento que é citado no texto, que é esse evento aqui de um monte de gente saindo na rua carregando rosários nas mãos. Esse evento, ele é conhecido como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso é verdadeiro ou falso? Quem lembra? É verdadeiro ou falso? Acho que isso é verdadeiro ou falso? Falso. 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 Ó, o evento citado no texto antecedeu, né? Ou seja, foi antes da tomada do poder dos militares. É verdadeiro ou falso? Falso. Não, gente, é verdadeiro. Isso aqui aconteceu antes do governo militar. A gente está falando da época de Jango, né? No período da época do Jango, os militares ainda não estavam no poder. O Jango sai, isso aqui é na época do Jango. Quando o Jango sai, é que os militares assumem o poder. Então, esse evento que está aqui no textinho da página 46 é verdadeiro. Aconteceu antes do domínio dos militares, antes do Médici, antes do Castelo Branco, antes do Costa e Silva. Foi antes. O plano de todos aqueles que apoiavam a realização do golpe era sua longa duração. O plano de todos aqueles que apoiavam a realização do golpe era sua longa duração. Você acha que isso aqui é verdadeiro ou falso? Falso. Falso, muito bem. Então, nós temos duas verdadeiras e uma falsa até agora, viu? A última. Logo que o golpe ocorreu, foi instituída uma nova Constituição para o país, para garantir legalidade aos eventos de 64. Logo que o golpe ocorreu, foi instituída uma nova Constituição. Foi isso que aconteceu? O golpe aconteceu em 64. Foi instituída uma Constituição para o país em 64. Foi isso que aconteceu? Acho que é falso. Não, foi em 67, não? Isso mesmo. Foi só em 67, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar falso aqui, tá bom? Porque foi só em 67 que foi colocada uma nova Constituição. Então em 64 aconteceu o golpe, mas a nova Constituição só aconteceu em 67. Então a gente tem verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? A número 2 da página 47 ainda é só para você marcar a afirmativa correta, tá? Sobre as manifestações que ocorreram no Brasil, que vocês estão vendo aí na imagem. Considere as seguintes afirmativas. Eu vou ler 5 afirmações para vocês. O fim do milagre econômico, com suas consequências econômicas e sociais, foi uma das razões que levaram a tais manifestações. Em 68, houve várias greves de trabalhadores. Algumas delas terminaram pacificamente, outras sobre repressão do aparato militar do governo. 3. Um marco para o desencadeamento de várias dessas manifestações no Brasil foi o assassinato de um estudante pela polícia quando ele participava de uma passeata, que até mostrei a foto para vocês aqui. 4. O ponto alto da convergência dessas manifestações foi a chamada passeata dos 100 mil, realizada nesse ano. E 5. Uma reação do Marechal Castelo Branco às manifestações foi a promulgação do Ato Institucional número 1, que restabelecia direitos civis e políticos aos cidadãos. Você tem que me dizer quais são as afirmativas verdadeiras. E aí a gente tem na letra A, dizendo que somente a 2 e a 4 são verdadeiras. Na B, dizendo que a 1, a 2, a 3 e a 4 são verdadeiras. A C, dizendo que a 2, a 3 e a 4 são verdadeiras. A D, dizendo que a 1, a 4 e a 5 são verdadeiras. E a E, dizendo que a 3 e a 4 são verdadeiras. Qual que você escolheria? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Mais alguém? Eu escolheria a 1, a 2, a 3 e a 4.
A 1, 2 e 3 1, e 2, 3 e 4 que escolheu. Também, 1, 2, 3. Essa daí pra mim tá confusa por causa que algumas terminaram pacificamente. Não vejo, não é muita cara disso acontecer, não. É. Então, ó, na número 1, o fim do milagre econômico, com suas consequências econômicas e sociais. Na verdade, não houve fim do milagre econômico porque não houve nem começo, né? Não teve começo. Foi uma fajuta ideia. Foi só uma ideia, assim, fraudulenta para tentar conquistar o país, né? Então, a número 1 é errada. Né? Não houve fim porque não houve nem começo, né? Não se conseguiu colocar em ordem essa ideia. A número 2, em 68 houveram várias greves, algumas delas terminaram pacificamente. Muito difícil, né? Muito difícil as guerras terminarem, as greves terminarem pacificamente. Geralmente elas terminavam sempre com o aparato militar do governo tentando bloquear as ações. Então, a 2 também não é correta. A 3, um marco para o desencadeamento de várias dessas manifestações no Brasil foi o assassinato de um estudante. Essa é correta, a 3 está correta. Depois que um estudante morreu, assim, simplesmente por fazer uma manifestação pacífica, ele morreu com um tiro no peito. Isso aí desencadeou um processo de várias manifestações no Brasil, está correto. A 4, o ponto alto da convergência dessas manifestações foi chamado como uma passeata dos 100 mil. Sim, está correta. E a número 5, uma reação do Marechal Castelo Branco às manifestações foi restabelecer os direitos civis? Não, isso aqui nunca aconteceu. Ainda mais com Então o é só a ato 3 e a número 4, 1. né? É só a 3 e a 4, então a resposta certa é a letra E, tá bom? A letra E é a resposta certa. Coloca aí um xizinho na letra E. Vamos encerrar fazendo o exercício da página 50. Também é interpretação de questões, tá? Tem um textinho aqui que diz assim, não sei... Esse é o primeiro assunto depois das provas, né? É sim. É sim. Nós vamos encerrar, se eu não me engano, na próxima aula o livro. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que não. Acho que ainda tem outro assunto. Mais 2 aulas pra gente encerrar o conteúdo do livro de vocês. Tia Patrícia, Diga. Tia, Diga. é que